Amém. Bom dia a todos, meu nome é Lucas. Bom dia. E há 10 dias atrás, o maior roubo da história do mundo aconteceu. Uau. Que roubo? Não foi que eu vou. O Boca Juniors ganhou do Palmeiras. Lá no Allianz Parque, para quem não sabe, eu sou palmeirense, sou de São Paulo, né? E foram 3 bolas, irmãos, lá na área, na mão do Boca Juniors. E o juiz não deu pênalti nas 3 vezes. O maior roubo da história. Depois teve os pênaltis, obviamente, eles ganharam, né? Então eu tô torcendo pro Fluminense agora, né? Eu tava correndo ontem, eu moro aqui perto do Maracanã, tava correndo ontem no Maracanã, já vi um monte de argentino lá no Maracanã, com a camisa do Boca Juniors, e eu correndo lá gritando, vamos Fluminense, vamos Fluminense. Mas eu fiquei um pouco chateado, irmãos, com esse jogo. Pra quem não sabe, eu amo muito Palmeiras, né? Pra mim, assim, Deus, família, Palmeiras. A Ana faz parte da minha família. Eu gosto muito do Palmeiras, palmeirense desde quando eu tive 0 anos de idade. Mas depois do jogo eu pensei, cara, isso é só um jogo. São 22 homens aleatórios que não conhecem quem eu sou, correndo atrás de uma bola para tentar fazer essa bola entrar dentro de 3 traves. Não, é algo tão bizarro assim, você torcer por isso e você ficar triste. Eu conheço meus amigos do ensino médio que ficaram bolados com o jogo. Eu acho que eles estão até hoje tristes com esse jogo que aconteceu, né? Tem gente que fica meses triste, principalmente quem é flamenguista, não? Principalmente quem é vascaíno, que fica anos triste no Vasco. Você fica, por quê? Porque a sua vida é em torno disso. Não é problema você ficar triste por alguns minutos depois do jogo. Mas você ficar triste por meses por conta disso, aí tem um problema. Por quê? Porque as pessoas fazem o futebol a vida delas. As pessoas vivem para ir para o Maracanã e ver seu time jogar. As pessoas não buscam a Deus por causa disso. Aí sim, isso é um problema. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um carnaval, também. E no carnaval pessoas já estão desde outubro. Eu conheço alguém que está desde esse mês já treinando na escola de samba para poder desfilar em fevereiro. Olha isso, que loucura! 5 meses para um dia apenas, não? E pessoas dão no coração. Tem gente que prioriza muito família, tem gente que prioriza muito a universidade, tem gente que prioriza muito um jogo de futebol, não? E fazem disso a própria vida. E aí que está o problema. Por quê? Porque essas coisas não são perfeitas. Isso não traz paz pra gente. Por quê? Porque às vezes isso vai falhar com a gente. É possível que a sua escola de samba, a minha é a Vila Isabel, porque eu moro aqui na Unives da Vila Isabel, é possível que não ganhe, como aconteceu no ano passado, ficou em 2º lugar, né? Eu também fiquei um pouquinho triste por conta disso. Mas é possível que não ganhe, e você vai ficar triste a sua vida inteira? É possível que uma pessoa da sua família peque contra você. É possível que na sua universidade você tire uma nota ruim, como eu conheço alguns irmãos que tiram notas ruins e precisam se arrepender, amém? Mas é possível que isso aconteça e aí você vai ficar triste? Não, porque a sua paz, a minha paz, está em Jesus Cristo, amém? Quando nós colocamos a nossa paz em Deus, Deus, Ele é perfeito, e por Ele ser perfeito, Ele nunca falha, e por Ele nunca falhar, nós sempre estamos animados, amém? Não é como um jogo de futebol que falha, não é como a nossa própria família, que pode pecar e falhar contra a gente, ou a nossa universidade, ou o nosso trabalho. Tem gente que a vida da pessoa é fazer dinheiro, e ela vive para fazer dinheiro. Mas eu estou aprendendo a investir ultimamente, junto com o Michel aqui, né? Tendo algumas dicas aí do Paulo também, que faz economia lá na FRJ, não? E até agora, o que aconteceu com meus investimentos? Eu perdi R$9 até agora. Se a minha felicidade fosse baseada em investimento, se a minha paz, se isso trouxesse, se eu idolatrasse investimento em dinheiro, eu estaria triste hoje. Mas eu não estou triste por quê? Porque Deus é o meu Senhor, amém? Amém. Não o dinheiro, não o futebol, nem a minha própria família, mas Deus é o meu Senhor, amém? Amém. Irmãos, título da aula hoje, para quem estiver anotando aí: confie em Deus, não em cavalos. Confie em Deus, não em cavalos. Você deve estar perguntando por que cavalos? Não.
para quem é de Caxias, tem um contato maior com o cavalo. Irmãos, olha que doideira isso. Eu estava na casa do meu pai, lá na Cidade Nova, que é no centro do Rio de Janeiro. E do nada eu vejo, e também aconteceu perto da casa do Mateus também aqui. Eu vejo que tem umas charretes de cavalo na Presidente Vargas, correndo, duas charretes, uma do lado da outra, assim, com uma competição. Eu, caraca, mano, será que pode ter cavalo no Rio de Janeiro? Tipo, na cidade, você não precisa de uma permissão, alguma coisa assim. No dia seguinte eu vi uma notícia que estava tendo corrida clandestina de cavalo que estava vindo de Caxias até o centro do Rio de Janeiro. Eram 2 cavalos que estavam correndo, com os moleques atrás batendo no cavalo assim. Vamos abrir uma escritura lá em Provérbios 21. Confie em Deus, não em cavalos, amém? Provérbios capítulo 21. Versículo 31. Provérbios 21, 31. A Bíblia diz: prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória, amém? A Bíblia diz aqui, você precisa preparar o seu cavalo para o dia da batalha, mas no final das contas, quem dá a vitória é Deus, amém? Outra escritura lá em Salmos, capítulo 20. Vamos lá, Salmos, capítulo 20, versículo 7. Vamos lá, meu irmão. Vamos, Lucas. Bora, irmão. Salmos 20, versículo 7, a Bíblia diz: alguns confiam em cabos, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, amém? Olha que interessante, e se você for ver, tem várias outras escrituras que tem cavalos como algo que as pessoas confiavam na época, porque o cavalos era um sinônimo de status. Hoje em dia a gente fala quanto dinheiro você tem, na época eram quantos cavalos você tinha, não? Mas a Bíblia diz, você pode preparar o cavalo, você pode ter um cavalo, mas você não pode confiar no seu cavalo. Hoje em dia, quais são os cavalos? Hoje em dia os cavalos são isso, é o dinheiro, é a universidade, são coisas que a gente começa a confiar, e por conta que eles são falhos, a gente pode ter a nossa paz tirada por conta disso. É importante a gente se preparar o cavalo para a batalha. É importante a gente fazer dinheiro, é importante a gente estudar, é importante tudo isso. É importante também você ter um time de futebol, ainda mais no Rio de Janeiro, não? Ter um assunto para falar com as pessoas, você precisa saber de futebol. Mas quando a sua paz, quando a sua felicidade se baseia nisso, você vai se frustrar. Eu vou me frustrar também. Por quê? Porque isso não é perfeito. A única coisa que é perfeita, que pode nos dar felicidade total, é Deus, amém? Amém. Vamos. Então a gente precisa ter os cavalos prontos. A gente tem que ser excelente no nosso evangelismo, em ganhar dinheiro, em trabalhar, e temos que ser excelente na universidade, com a nossa família, mas a gente não pode confiar nos cavalos, amém? E sabe, é muito difícil quando uma pessoa tem muitos cavalos. Quando uma pessoa, ela estuda, trabalha, tem uma vida muito ativa e começa a ter muitas riquezas e muito patrimônio, essa pessoa fica mais difícil ela confiar em Deus. Por quê? Porque os cavalos dela são grandes. Mas quem não tem muito cavalo também, quem não tem muito talento também, quem não tem muito dinheiro também pode ser difícil confiar em Deus. Por quê? Porque o desejo de ter o cavalo pode tirar a sua paz também, como o desejo de ter um relacionamento com Deus. Muito bom. Eu estava falando um pouco com a Débora na semana passada sobre medo de andar de avião, né? Não sei se alguém aqui já andou de avião, acho que muitas pessoas aqui, né, que eu conheço. Mas irmãos, para pensar, quando eu vou andar de avião, eu entro naquele objeto de metal, e eu não entendo nada sobre a lei de aerodinâmica, talvez alguns entendam aqui que fazem física ou algo assim, mas eu não entendo nada de aerodinâmica, não? Talvez quando eu era criança, quando eu fazia o meu aviãozinho de papel, e eu sei que o ar e o vento pode manter as asas do avião em pé, mas é a única coisa que eu sei, não? Mas mesmo sem entender a lei de aerodinâmica, mesmo sem conhecer o piloto que pilota aquele avião, quando eu vou viajar de avião, eu não tenho um relacionamento pessoal com aquele piloto.
Eu não tive um café com aquele piloto. Eu não sei como aquele piloto está com o casamento dele, amém? Eu não sei se aquele piloto teve um dia ruim naquele dia. Mesmo assim, eu entro naquele objeto de metal e eu confio que aquele objeto de metal vai me levar para milhares de metros acima da Terra e vai me deixar no destino que eu quero. Imagina isso, irmãos, a gente confia em coisas tão pequenas e Deus que é perfeito, às vezes a gente não confia em Deus. Mas é importante, irmãos, Deus que é perfeito, nós confiarmos em Deus, amém? Amém. Vamos. Primeiro ponto, para a gente poder saber como confiar em Deus. Vocês querem confiar em Deus? Sim, vamos. Eu também quero confiar em Deus, amém? Então eu vou trazer 2 pontos aqui, com algumas escrituras, sobre como a gente pode confiar em Deus, amém? Amém. Para confiar em Deus, primeiro, busque a Deus, amém? Para confiar em Deus, busque a Deus. Vamos lá numa escritura em João capítulo 1. Contigo, Lucas. Vamos lá. Vamos. Legal. Boa, irmão. João capítulo 1, versículo 1. Vamos. Para a gente buscar Deus, a gente precisa saber quem Deus é, amém? Amém. João 1, versículo 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 10 agora. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Olha que interessante aqui, irmãos. Aqui a gente vê que Deus, Ele é a própria palavra. O que Jesus disse torna as palavras dele o próprio Deus. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Que a palavra estava no princípio desde quando Deus estava no princípio. Amém. Aqui no versículo 10 diz que aquele que é a palavra estava no mundo. Olha que interessante. Aquele que é a palavra, quem é esse? É Deus, amém? Deus é a palavra de Deus. Isso não é incrível? Deus sim é Jesus, Deus sim é o Espírito Santo, mas Deus também é a palavra que Ele mesmo Amém, disse. irmão. Bom. Já parou para pensar nisso? Que agora nas suas mãos você tem Deus com você aqui. E você pode buscar Deus. E você pode ir atrás de Deus, estudar Deus, para poder confiar no que é perfeito. E confiando no que é perfeito, você sempre estará feliz, amém? Porque o que é perfeito não vai te frustrar nunca. Isso é incrível. O próprio Deus é a palavra de Deus, amém? Muito bom. Irmãos, aqui a gente vê que na Bíblia você não consegue encontrar um erro ou uma única contradição, desde Gênesis, que é o primeiro livro, até Apocalipse, que é o último livro. Algumas pessoas dizem, quando eu convido para estudar a Bíblia, principalmente na universidade, né? Eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi modificada através dos anos, a Bíblia foi alterada, a Igreja Católica deteve a Bíblia por muito tempo, eles alteraram no latim e tudo mais, mas a pessoa, na verdade, nunca estudou a fundo para poder entender mesmo a veracidade da Bíblia, bem? Eu pude estudar um pouquinho sobre a veracidade da Bíblia e eu queria passar algumas informações aqui para aquele seu amigo agnóstico que não acredita muito na Bíblia. Muito bom, Lucas. Vamos lá, passa aí. A Bíblia, ela foi escrita há um tempinho atrás, isso é verdade. E a gente não tem os primeiros manuscritos da Bíblia. Como a gente também não tem os manuscritos originais da Odisseia, por exemplo, que é de Homero, que é um relato muito antigo também, da época da Bíblia, mas que hoje as pessoas usam como base para estudar em literatura, não? A gente não tem, mas o que a gente tem hoje são as cópias das Escrituras, amém? Por quê? Porque existia um tipo de judeu, chamado judeus soferins. Isso é legal você usar alguns termos assim, para poder o cara, nossa, que legal, né? Acho que esse cara sabe, eu vou ouvir o que esse cara está falando, não? Mas existiam alguns judeus chamados judeus soferins, que eram judeus que copiavam os manuscritos da Bíblia. E esses judeus, antes de começar a copiar do manuscrito original, que a gente não tem hoje, mas a gente tem hoje as cópias dos manuscritos, eles tomavam banho 7 vezes antes de começar a copiar o manuscrito. Olha que loucura. 7 vezes eles se banhavam. E depois de terminar de escrever tudo, eles iam na cópia que eles faziam, e exatamente no meio da cópia eles pegavam uma palavra aleatória e comparavam com o original. Se a palavra fosse outra
ou se a palavra estivesse um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, eles jogavam tudo o que eles copiavam em jarros e depois tacavam fogo nos jarros. E copiavam de novo até estar perfeitamente a cópia, né? Olha que incrível! Mas os soferins copiavam os manuscritos até mais ou menos na época de Jesus. Depois eles pararam de copiar e o que a gente tem são as cópias dos masoretas, que é um outro segmento dos judeus que continuaram a copiar a Bíblia, os manuscritos. E os masoretas, eles copiaram até 1008 depois de Cristo, que é o Códice de Leningrado, que a gente tem até hoje lá em São Petersburgo, na Rússia. O Códice de Leningrado. E é baseado nisso a nossa Bíblia hoje, amém? É baseado nisso que veio a Bíblia Católica também, amém? Baseado no Códice de Leningrado. Mas como a gente sabe e tem a certeza que nenhuma cópia foi modificada? E aí que está a chave para a gente poder entender isso. Existia um outro tipo de judeu. São muitos judeus aqui, né? Soferins, masoretas. Existia um outro tipo de judeu chamado judeus essênios, que eram judeus que se ausentavam da cultura greco-romana na época de Jesus. E eles, olha só que interessante, eles também eram copistas. Eles também copiavam os manuscritos, amém? E por se ausentarem, eles não tiveram contato com outros judeus, nem com os gregos e nem com os romanos também. Eles eram judeus isolados naquela época. No século passado, em 1947, o que a gente vê? A gente teve uma descoberta muito incrível. A gente descobriu as cópias dos judeus essênios, lá no Mar Morto. Olha que incrível, nas cavernas do Mar Morto a gente pôde descobrir as cópias daqueles judeus que copiavam muito tempo atrás. E o que a gente fez? O que os arqueólogos fizeram? O que a humanidade fez na época, depois desse descobrimento, dessa descoberta? Eles compararam o que os essênios copiaram do que o Códice de Leningrado falava e viram que era totalmente igual, irmãos. Uau! Olha que incrível! É impossível, só se tiver algo divino mesmo, para nunca a Bíblia ter sido modificada na história dela, né? Isso aqui é algo muito verídico, estão comigo? Vamos, muito bom. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é Deus. Você quer conhecer Deus? Estude a Bíblia, amém? Estude a Bíblia e você vai conhecer muito mais. Isso aqui é nem 1%, nem a ponta do iceberg do que a Bíblia pode trazer pra gente, amém? Amém? Além de que a Bíblia prevê com exatidão mais de 200 descobertas científicas. Antes delas serem descobertas. Não, a Bíblia já previa isso há muito tempo atrás. Não só científicas, mas históricas também. A Bíblia relata profecias sobre o que aconteceria com impérios futuros. E por Carbono 14 você consegue datar exatamente que a Bíblia ela estava certa no que ela profetizou, amém? Eu sigo um astrofísico no Instagram. Ele chama Hugh Ross. Ele é um astrofísico e ele tem seu PhD em astronomia na Universidade de Toronto, né? E eu vi um artigo que ele publicou muito interessante, irmãos. Eu posso enviar para vocês depois. Ele fala que a probabilidade de que todos os autores, são mais de 30 autores que escreveram a Bíblia, não foi só, como muitas pessoas acreditam, um pastor de ovelha que escreveu toda a Bíblia. Não, são mais de 30 autores, reis, pescadores de peixe e tudo mais, que escreveram a Bíblia, compilaram a Bíblia. A probabilidade, de acordo com esse doutor, de que todos os autores conseguiram prever todos os 200 acontecimentos científicos, que o Deus, sem que esse Deus do universo inspirasse eles, a probabilidade disso acontecer é de 1 em 10 elevado a 300. Ou seja, um número com muitos zeros. Aí. E depois, esse mesmo doutor, Hugh Ross, depois você pesquisa aí, ele calculou a probabilidade de que um de nós, numa sala de aula, ou eu imagino que um de nós aqui também, nessa sala, morresse por uma reversão repentina da segunda lei da termodinâmica. Imagina que a segunda lei da termodinâmica, do nada, tivesse uma reversão muito louca, e um de nós aqui morresse. O que eu nunca vi isso acontecer. Eu nem entendo muito da segunda lei da termodinâmica, eu sei que tem algo relacionado à transferência de calor, né, de um objeto mais frio para um objeto mais quente. Isso não pode acontecer, não é impossível, a não ser que tenha uma ação exterior por conta disso. Mas a probabilidade de um de nós aqui morrermos por causa de uma reversão de uma lei da física é de 1 em 10 elevado a 80.
E a probabilidade disso aqui não ter sido inspirado por Deus é de 1 em 10 elevado a 300, irmãos. É mais provável alguém de nós morrer aqui, eu espero que não aconteça, do que a Bíblia não ser a palavra de Deus, amém? Muito bom, Lucas. Irmãos, faz lógica, acredito, quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você estuda ciência e história junto com a Bíblia, mais faz lógica acreditar na Bíblia, amém? Mas o porquê que muitas pessoas não creem? Não é por lógica, muitas pessoas não creem por emoção. Eu era agnóstico antes de ser um discípulo, e eu via a Bíblia de uma maneira muito cética, até eu começar a ser cético do meu próprio ceticismo, e a pensar, nossa, será que o meu ceticismo é um ceticismo real mesmo? E foi aí que eu comecei a estudar a Bíblia, amém? E comecei a ver que a Bíblia tem muita, mas muita informação para ensinar, amém? Deus tem muita informação para nos ensinar. Mas eu era agnóstico mais pelas minhas emoções, porque eu via o mal acontecendo no mundo, eu via pessoas morrendo, eu via as guerras, como a gente está tendo guerras hoje em dia, muito fortes, e eu pensava, como que Deus poderia permitir que essas guerras acontecessem se Deus ele é bom? Não. Vamos para a escritura em Lucas capítulo 13. Vamos. Vamos, Lucas. Eu pude depois ler também um pouco do Alcorão para entender um pouquinho mais do entendimento deles. Se você for ver o Alcorão, no Surah 46, versículo 9, Maomé ele fala que eu não sei o que vai acontecer comigo depois da morte. Buda falava que procurava pela verdade. Confúcio dizia que ele próprio não era o caminho. Já Jesus Cristo dizia que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Ele falava isso, Jesus. Você não pode ter um contato com Deus a não ser por Jesus Cristo, amém? Isso é incrível. Isso me animou muito de poder estudar mais. Irmãos, existem mais de 4.200 religiões no mundo, mas existe apenas uma tumba vazia. Existe apenas uma pessoa que ressuscitou dos mortos, que venceu a morte, e Ele é Jesus Cristo, amém? Amém. Lucas capítulo 13, versículo 1. A Bíblia do Juan aqui, um pouquinho. É um bom sinal isso, Juan. Bem usado. Muito bom. Deixa eu abrir de novo aqui, Lucas 13, versículo 1. A Bíblia diz, naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos mistura o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Aqui chegam os judeus para Jesus e falam, olha, Pilatos está misturando o sangue de galileus que morrem, que ele está assassinando, com um sacrifício idólatra. Por que eles falam isso? Os galileus, eles eram alguns judeus que não eram da Judeia. Então eram meio que judeus caipiras, do interior, não? É como se fosse alguém de Caxias aqui. Alguém mais do interior. O Juan que veio de Queimados, não? Que não era da cidade. E também por conta disso eles sofriam preconceito na cidade, na Judeia. E aqui eles chegam para Jesus e falam, olha, os galileus, esses galileus aí, esses caipiras, não? Eles, por conta que eles não seguem muito bem a tradição judaica, Pilatos está misturando o sangue deles com sacrifícios idólatras. Ou seja, eles merecem isso, porque eles são ruins, não? Olha só o que Jesus fala no versículo 2. Jesus responde, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrepender, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Uau, muito bom. Na época teve um acontecimento trágico. Uma torre chamada Torre de Siloé, ela caiu. E por ela ter caído, isso matou 18 pessoas naquela época. E isso é relatado não só na Bíblia, mas também em registros históricos. E Jesus fala, tá, os galileus estão morrendo de forma brutal, mas não é isso que faz eles mais pecadores.
vocês também, teve uma torre aqui que matou 18 de vocês, então quer dizer que vocês também são mais pecadores? Não, não está associado uma coisa com a outra. Por quê? Porque o mal, ele é produto do homem e não produto de Deus. O mal que acontece dentro do homem, as pessoas culpam Deus. Por que Deus permite as guerras acontecerem, mas não entendem que quem está na linha de frente da guerra são as pessoas, são homens, são pessoas de Israel, pessoas do grupo Hamas, pessoas da Ucrânia, da Rússia, são pessoas, não é Deus que está lá. E por conta do pecado do homem, as pessoas culpam a Deus e não entendem a soberania de Deus. Irmãos, Deus criou um jardim perfeito. Tudo perfeito ali naquele jardim. Mas ao mesmo tempo, Ele não quis ser um Deus autoritário, então Ele deu pra gente um livre-arbítrio de não comer um fruto. Era só isso. Mas o homem quis se rebelar contra Deus. E é o homem que produz o mal, e não Deus, amém? Quando eu entendi isso, quando eu entendi a soberania de Deus, eu pude estudar mais a fundo as Escrituras. E como está escrito aqui, Jesus falava, não fica preocupado com as situações ruins ou boas, fica preocupado com uma coisa, em se arrepender, para que você não pereça. E estudando a Bíblia, irmãos, eu pude me arrepender dos meus pecados, amém? E fui batizado 5 anos atrás, amém? Confiar em cavalos, confiar nos seus talentos, confiar na sua universidade, no que você tem, te deixa incrédulo. Porque quando as coisas não acontecem da maneira que você deseja, você começa a culpar Deus. E você começa a ficar crítico, e começa a ficar amargurado. Ah, minha vida amorosa não dá certo, a minha universidade não dá certo, meu trabalho não dá certo, meus investimentos não dá certo. Você começa a ficar crítico com tudo, ficar crítico com as pessoas, e por isso você fica crítico com Deus. Mas não é Deus isso. Às vezes as situações ruins podem não ser tão ruins também, amém? Você não sabe se uma situação é ruim ou não, né? Tem aquele exemplo do cavalo também, né? Que é um exemplo histórico, que parece que, eu não lembro qual foi o filósofo que falou isso, mas tem um exemplo de um cavalo que ele é achado por um fazendeiro, ele traz o cavalo para casa, e aí vem o vizinho e fala, nossa, esse cavalo aí, que sorte que você teve, né? Que situação boa que você teve, né? Que você trouxe esse cavalo para casa. E o fazendeiro diz, eu não sei se foi muito bem uma situação boa ou ruim, vamos esperar. No dia seguinte o cavalo dá um coice no filho do fazendeiro e deixa o filho do fazendeiro com as pernas quebradas por 3 meses, né? Aí vem o vizinho e fala, nossa, mas na verdade foi ruim você ter trazido o cavalo então, mas aí o fazendeiro fala, eu não sei qual é a soberania de Deus, eu não sei se isso é ruim ou não. Aí no dia seguinte a cidade entra em guerra, todos os maiores de 18 anos são alistados para o exército, mas o filho do fazendeiro não é alistado, porque ele está com as pernas quebradas, né? E aí vem o vizinho, mas que bom, mas você não sabe o que é bom e o que é ruim. Deus sabe o que é bom e o que é ruim para você, amém? Deus tem uma soberania, Ele sabe todas as coisas, Ele tem mais idade que você, Ele tem mais poder que você, amém? Precisamos, irmãos, confiar em Deus, amém? William Shakespeare disse também, não há situação boa ou situação ruim, mas o nosso pensamento faz assim. Deus, Ele é soberano e Ele permite situações acontecerem. Por quê? Porque fazem parte de um plano maior, amém? Amém. Meu desafio, irmãos, é que nós estudemos a Bíblia, tentamos descobrir qual é o propósito que vem de Deus, amém? Segundo e último ponto, para confiar em Deus, renda-se à moral de Deus. Para confiar em Deus, renda-se à moral de Deus, amém? Sempre vai existir uma moral. Pode ser a moral da Bíblia, ou a moral que você... O mundo olha para isso e vê como aborto. O pecado de adultério, o mundo vê para isso e fala que isso é um relacionamento aberto. E mudam os nomes dos pecados para tornar o que é imoral, moral. Ou ao invés de chamar de luxúria e idolatria, o mundo vê isso como amor. O mundo vê isso como aquele relacionamento tóxico entre 2 namorados que são imorais sexualmente juntos, que dependem emocionalmente um do outro, que fica aquela colação, aquela coisa tóxica. Deus chama isso de idolatria, o mundo chama isso de amor. Às vezes a gente pode ser mundano nos nossos pensamentos também. Quando a gente vai confessar os nossos pecados para o nosso discipulador, e a gente pensa, nossa, quer saber? Meu discipulador está um pouco ocupado agora, a gente não tem muito tempo para confessar. E você passa a querer cauterizar uma consciência de que Deus chama isso de você fugir do seu discipulado.
Então é importante, irmãos, tornarmos a moral da Bíblia a nossa moral. Amém? Vamos lá, João 6, versículo 60. Vamos. João 6,60, a Bíblia diz: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Olha que interessante, Jesus aqui, a gente vai ver na Escritura, ele tinha mais que 12 discípulos aqui, mas muitos deles vão para Jesus e falam: Jesus, essas palavras são muito duras, quem pode suportar essas palavras? Essa moral que você prega é uma moral que eu não estou acostumado. É uma moral da minha tradição, da minha família, de como eu fui criado. Olha só o que Jesus responde no versículo 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estavam antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu. Simão Pedro bem direto, né? Sempre o mais impulsivo ali: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12, todavia um de vocês é o diabo. E aqui Jesus está falando de Judas Iscariote. Olha que interessante aqui. Sim, Jesus escolheu os 12 discípulos, como ele fala aqui, mas ao mesmo tempo ele não escolheu. Ao mesmo tempo ele escolheu de uma forma indireta. Jesus não chegou assim e falou: nossa, Simão Pedro, você tem uma aparência legal, vem me seguir. Nossa, João, nossa, você, André, Tomé, legal. Jesus não fez isso, Jesus apenas pregou a palavra, né? Ele apenas pregou. Ele apenas pregou a moral que vem de Deus. E por pregar, muitos dos discípulos dele abandonaram ele, até restar ele com 12 discípulos, amém? Eu tinha uma perspectiva um pouco diferente quando eu lia a Bíblia. Eu pensava: nossa, Jesus escolheu os 12 ali, tudo bonitinho. E sim, ele escolheu, porque ele estava pregando ali. Não, ele sabia quem seriam os 12. Mas ao mesmo tempo, os outros, eles abandonaram a Jesus. Jesus não fez uma acepção de pessoas, ele só pregou a verdade. Irmãos, para a gente poder entender mais a moral, nós temos que pregar a moral também, amém? Temos que pregar a moral no Atlas, lá na UVA, não? Temos que pregar a moral lá no FJ, na UERJ. Temos que pregar a moral. E só de pregar a moral, a maioria não vai querer te escutar, a maioria não vai querer te seguir, não vai querer ser discípulo, não vai querer ser batizada. Mas vai ter alguns 12 ali que vão ser discípulos, amém? Amém. Vão escutar a moral que vem de Deus. Render-se à moral de Deus não é só fazer o que é correto, mas é pregar o que é correto, amém? Como Jesus fazia aqui, ele pregava a moral, irmãos. Meu desafio para todos nós aqui é para que nós preguemos o que é correto. Não abandone as suas convicções na universidade, irmãos. Quando alguém quiser colar de você ou fazer o que é errado, não abandone as suas convicções na universidade, amém? Alguém que me inspira muito nessa área é o Paulo, que está aqui visitando a gente, não? Eu tive uma videochamada com o Paulo, aí faz uns 2 dias, e o Paulo, ele falou, ele foi aberto, né? Nossa, eu fui para um rodízio com meus amigos, né? E lá no rodízio eu quis não optar pela bebida, não, porque a bebida fazia parte do rodízio, né? Mas veio um amigo meu e falou: não, bebe um pouquinho aqui da bebida. Não, tudo bem, fica tranquilo. E mesmo assim ele não bebeu, amém? Por quê? Porque ele entendeu que isso não é moral, amém, irmãos? Isso é incrível, isso me inspirou muito. Por quê? Porque nós temos que pregar o que é moral, amém? Se você quer seguir a Deus e fazer o que é justo, você não está sozinho aqui, amém? Todos nós queremos seguir a Deus, amém? Como, por exemplo, João Pedro, que aceitou seguir a Deus também hoje, não? E hoje, pela graça de Deus, ele vai ser batizado. Eu vou parafrasear o João aqui.
O João falou o seguinte: eu sei que pode ser estranho agora para alguns dos meus amigos de longa data sobre a decisão que eu estou tomando, mas eu estou convicto dessa decisão. O João está convicto da decisão dele. Ainda que talvez o passado dele tem muitos amigos não, que veem o João de uma forma, o João vai começar a agir de outra forma. Por quê? Porque ele vai ser batizado, amém? Vai renascer uma nova pessoa. Então, como o João que aceitou tomar a moral de Deus como a sua moral, vamos tomar a moral de Deus como a nossa moral também. Amém, irmãos? Vamos para uma última escritura em Salmos capítulo 147. Vamos. Lucas, normal. Salmo 147, versículo 10. Vamos lá. A Bíblia diz: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Amém? Irmãos, não são seus talentos que Deus vai se agradar. Você pode ser uma pessoa super sociável, você pode ser uma pessoa super evangelística, você pode ser uma pessoa super que tem uma boa condição financeira, que estuda numa ótima universidade. Deus olha para isso e Deus acha isso legal. Mas Deus se agrada daqueles que temem a Ele, amém? Daqueles que buscam a Ele, daqueles que querem conhecer quem é Deus, que estudam a Bíblia. Deus se agrada de você, olha isso, Deus na sua infinitude se agrada de você por você abrir a Bíblia. Isso não é incrível? E não só por isso, mas como você prega a moral para outras pessoas, Deus se agrada de você, irmãos. Então, irmãos, eu quero encorajar todos nós aqui, que nós podemos agradar a Deus, amém? Como? Confiando nele, ao buscar ele e ao pregar a moral, e para ele será todas as glórias. Amém. Amém.